Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Estou muito feliz por estar aqui e louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero agradecer a Deus também pela vida do Kevin, que me fez o convite quarta-feira. É um grande homem de Deus que você é e pelo pai de família também. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você. E eu também agradeço a Deus pela vida do pastor, pela vida de todos que se encontram aqui, pela vida da minha tia Neuza. A certa vez a tia Neuza falou comigo assim que no decorrer da sua caminhada, quando ela pensava em desistir, quando ela pensava em parar, Deus sempre usou um homem ou uma mulher de Deus para falar com ela, para dar uma mensagem de bom ânimo, para ela para ela continuar na sua caminhada. E isso é verdade, acontece comigo, acontece com todos nós. E Deus usou muitas pessoas para falar com ela, e ela continuou e se tornou uma grande mulher de Deus. E hoje, por experiência própria, eu falo que Deus usa muito ela, não somente ela, mas outras pessoas também para falar comigo. Não desista, sempre me dá uma palavra de bom ânimo para seguir em frente, para ir adiante. E que Deus, Cristo Jesus, continue abençoando você, o seu casamento. Ali estão meus primos também, o Kennedy, Kelly, a Josi, a Miriam. Queria falar também da minha mãe também. Estou muito feliz por ver minha mãe, minha avó, minhas duas vós. Que Deus em Cristo Jesus abençoe, eu amo vocês e a todos da igreja também. Meus irmãos, eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês nesta noite. Não vou demorar muito. E assim vai dizer o texto. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 letretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Último versículo. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aleluia! Meus irmãos, pode tomar os seus assentos. Irmãos, sabemos que João, ele foi um discípulo a quem Jesus amava, que estava presente na última ceia, na crucificação e ao túmulo vazio do Senhor. E no capítulo 1, não no 2, no 1, João, o autor, ele procura apresentar Jesus de uma forma bem diferente. Ele apresenta Jesus como Deus antes da história. Ele vai nos dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Irmãos, se vocês lerem, não somente aqui, vocês vão entender que nada do que se foi feito se fez sem o Senhor Jesus.
E logo em seguida ele vai nos dizer que em Jesus Cristo estava a luz de toda, em Jesus estava a vida, e a vida era a luz de toda a humanidade. Aleluia. Eu quero dizer para vocês nesta noite que Jesus Cristo é a luz que precisamos para a nossa vida. E em João capítulo 20, versículo 31, vai nos dizer assim: mas estes estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo nele tenham vida em seu nome. Aleluia. Para obter a vida eterna, para você ter o acesso ao céu, você precisa ser guiado pela luz verdadeira, que é Jesus Cristo. E aqui eu vou finalizando nesse capítulo 1, porque a palavra ela vai nos dizer que Jesus ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, porém o mundo não o recebeu. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a palavra ela vai nos dizer que a todos aqueles que creram nele, aqueles que acreditaram em Jesus, ele deu o direito de se tornarem filhos do Deus Altíssimo. E não nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, Kevin, como um desejo natural, como um desejo do ser humano, mas da vontade do Senhor Deus, do Senhor Jesus. Aleluia. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quando nos tornamos filhos do Deus Altíssimo, irmãos, pode acontecer da gente ser rejeitado, pode acontecer de algumas portas se fecharem, pode acontecer de algumas amizades se acabarem, pode acontecer daquele relacionamento terminar. Aleluia. Mas é sobre você entender, é sobre você ter a convicção no seu coração que ainda que as pessoas te abandonem, que ainda que as pessoas te rejeitem, Jesus Cristo, Ele te ama e Ele não rejeita quem vem para Ele. Olha o que Ele vai dizer em João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem der a mim, a esse eu jamais rejeitarei. Aleluia. Jesus, Ele não rejeita. Esteja preparados, irmãos, quando você não quiser ser manipulado por este mundo. Aleluia. E agora vamos voltar para o capítulo 2. Como eu disse para vocês, no capítulo 1, João, o autor, ele procura apresentar Jesus como Deus antes da história. No capítulo 2, o mesmo já não acontece. Neste, o mestre da vida é apresentado por João como um ser social, um ser humano, com expectativas bem semelhantes aos seus amigos, todavia motivado em cumprir sua missão. Então ele faz o seu primeiro milagre em Canaã da Galileia, em uma festa de casamento, água feita em vinho. Sabemos, meus irmãos, que o casamento na época de Jesus eram eventos importantes que duravam cerca de uma semana para mais. E o amor e a alegria eram sentimentos ligados ao vinho. Ou seja, Pedro, não poderia faltar. Se faltasse, seria um desastre social. Os noivos ficariam envergonhados. A festa seria prejudicada. Aleluia. E Maria, ao ouvir sobre o problema, ela entra em cena. Ela não procura por nenhuma outra pessoa. Ela vai direto a Jesus, pois sabia que somente Ele poderia resolver aquele problema, dar uma solução para aquela dificuldade desafiadora. Mulher sábia, de confiança e fé em Jesus. Quando Maria ela chega até Jesus e fala: não tem vinho, Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Se vocês verem, parece que Jesus até tratou ela de uma forma ignorante, mas não. Exemplo: se vocês me perguntarem se eu vou embora hoje, eu direi para vocês que sim, eu irei. Porém não é chegado o momento, não é chegada a minha hora, mas eu irei. Jesus, ele deixou bem claro para Maria que faria o milagre,
que resolveria o problema. Porém, o progresso da sua missão não seria decidido por ela, e sim por ele. Aleluia. E Maria, ela entende, ela deu-se por satisfeita, pois disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Em outras palavras, ela dizia: obedeçam a ele, respeitem a maneira de ele agir, pois ele sabe o que fazer. Aleluia. Irmãos, como eu disse para vocês, Maria, ela não procura por nenhuma outra pessoa, ela vai direto a Jesus. A Bíblia não vai nos dizer que Maria, quando ela estava olhando para este problema, ela viu este problema. Eu penso que Maria, por ela estar olhando com os olhos da fé, ela deve ter pensado: olha, por mim não vai ter como eu resolver, pelas minhas próprias mãos não vai ter jeito. Mas mediante a fé dela em Jesus, ela sabia que ele poderia fazer um milagre, ela sabia que ele poderia resolver aquele problema. Aleluia. Mediante a sua fé, ela sabia: ele pode resolver o problema. E o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes, meus irmãos, temos passado por problemas, temos passado por necessidades, temos passado por dificuldades, e pessoas têm chegado com problemas até nós, com dificuldades, necessidades, e por muitas das vezes esquecemos de usar a nossa fé para resolver isso. Nem sempre, meus irmãos, vamos ter que agir, mas vai ter momentos em nossa vida, quando os problemas chegarem, quando vier pessoas com problemas até nós, o nosso jeito de agir em meio a esses problemas vai ser dobrando nossos joelhos do chão, entrando em oração e entregando esses problemas para Jesus. Vai ser levando as dificuldades para Ele. Aleluia. Irmãos, os problemas em si, eles não são para nos destruir. Temos que saber aproveitar, aprender com Ele, porque Ele nos dá a oportunidade para despertarmos a nossa fé no Senhor Jesus. Aleluia. E assim veremos a mão de Deus agir em nosso favor. Pois, o que eu estou querendo dizer com isso? É que, como eu falei com vocês, os nossos problemas ou os problemas que as pessoas nos trazem é uma oportunidade para resolver mediante a nossa fé. O que Mateus 7, versículo 7 vai nos dizer? Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem, procurem e vocês acharão, batam e a porta se abrirá. Irmãos, não somos mais sábios do que Deus. Ele sabe resolver o problema, Ele sabe cuidar de cada detalhe no tempo certo. Porque aqui sabemos que não existe problemas tão grandes que o nosso Senhor Ele não possa resolver. O que está escrito em Isaías 43:3 vai nos dizer assim: muito antes de o mundo existir, desde a eternidade, eu sou. Ninguém pode livrar alguém de minha mão. Quando eu faço alguma coisa, quem é capaz de impedir? Irmãos, o que eu estou querendo deixar para a igreja nesta noite é o seguinte: é que os problemas, eles virão em nossas vidas. Isso é normal na vida do ser humano. As dificuldades, o momento difícil. Mas Deus, Ele tem a solução. Deus, Ele sabe trabalhar em meio a isso. E Ele está sempre pronto para nos atender, assim como Ele fez com Maria. Pode ser que às vezes Ele não nos atenda como desejamos, mas é certo que Ele nos ouvirá. Enquanto isso, sabe o que devemos fazer? Igual o salmista no Salmo de número 40 vai nos dizer: ele esperou com paciência no Senhor. O Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Aleluia. Irmãos, espera e confia, porque dentro desse texto, a presença e a glória de Jesus tinha como um propósito de alcançar o coração dos que ali estavam, principalmente dos seus discípulos, enchendo eles de fé.
E é bem verdade que quando vemos Jesus operar, quando vemos Jesus manifestar a sua glória, a nossa fé ela é fortalecida. Passamos a crer mais no Senhor Jesus, ter um nível de fé maior. Aleluia. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Sabe esse problema que muitas das vezes nós temos passado? Sabe essas dificuldades que muitas das vezes nós temos passado? Nós devemos entender que Deus ele tem um propósito no meio disso. Deus ele tem um plano para cada um de nós. E no meio dessas dificuldades, no meio desses problemas, é você entender, irmão, que Deus ele também está trabalhando. E às vezes Ele pode trabalhar em nossa vida, no meio desses problemas, com o propósito de nos fortalecer na fé. Às vezes vai ter pessoas ao nosso redor que ali vão ver aquele problema e que também vai crer no Senhor Jesus. Às vezes, irmão, vai ter pessoas que nem na igreja estão afastadas, mas por verem Jesus operar, por ver Jesus fazer o milagre dele, vão querer voltar para a presença de Deus, vão aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Aleluia. Irmãos, para ver a glória de Deus, precisamos confiar nele. E temos que entender isso, que os problemas ele não é para nos matar. E temos que aproveitar esta oportunidade para nos fortalecer em nossa fé. Porque ele agiu nessa festa de casamento. E no versículo 11, o último que eu acabei de ler, vai nos dizer que Jesus principiou-se os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Sabe o que eu aprendo com isso? É que em meio aos meus problemas, em meio às dificuldades, é que quando Jesus ele manifestar a glória dele, quando Jesus descer para resolver, eu tenho certeza que eu vou ser fortalecido na minha fé. Eu tenho certeza que Deus, nada é por acaso, e que Deus ele vai operar o milagre, como ele fez com a irmã ali. A irmã foi fortalecida em sua fé, não foi, irmã? Jesus ele faz isso. Então, o que eu quero deixar para a igreja e eu encerro é: espera e confia. Entra em oração, entrega os problemas, leva as dificuldades até Jesus. E quando Ele manifestar a sua glória, quando Ele descer com a providência, pode ter certeza, irmãos, que vocês vão ser fortalecidos em sua fé. Guarde isso no seu coração, que vocês possam ser fortalecidos, que essa mensagem venha despertar vocês nesta noite. Eu não sei do problema, mas Deus ele sabe. Deus ele sabe da necessidade de cada um. Ele sabe do problema de cada um nessa noite. E Ele está dizendo que às vezes os seus olhos não têm solução, mas Ele está dizendo: espera, confia, no momento certo eu vou agir. Sabe o que devemos entender? É que onde o Senhor está, Ele traz bênção. Ainda que Ele não resolva neste momento, Ele vai resolver. Guarde isso no seu coração, irmãos. Você possa ficar firme na presença do Senhor Jesus. Sabemos que não é fácil, mas Jesus ele está conosco. Ele permanece conosco em todos os momentos. Cabe a nós a dobrar os nossos joelhos, entrar em oração, pedir para que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia mais. E assim, irmãos, eu quero agradecer esta oportunidade. Que louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vocês possam guardar isso no seu coração nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, você que crê nisso, aplaude o Senhor Jesus.